fazendo a obra de Deus, mesmo debaixo de crítica dos outros, de vizinhos, parentes. Isto é o que Deus quer que aconteça. Quando a gente olha para o Senhor, nós vemos o que Deus é, nós ouvimos o que Deus quer, nós temos forças para obedecermos ao que Ele manda. Quando você olha para a televisão, para o mundo, bota seus olhos aqui no chão, nas coisas deste mundo, você não vai conseguir entender o que Deus quer, não vai ter força para fazer a obra de Deus e, no máximo, vai ser um crente de igreja, assistidor de reunião, como muitos outros. Mas não é o que Deus quer para nós. O povo de Israel desobedeceu, foi castigado, disciplinado pelo Senhor, por fim dizimado pelos inimigos e levado o restante para o cativeiro. O Reino do Norte nunca mais voltou do cativeiro. Judá, no sul, ainda teve uma outra oportunidade dada por Deus no retorno do cativeiro, 70 anos depois. E aí eles tiveram todo o apoio de Deus para se instalarem de novo na sua terra, reconstruírem o templo, ordem que eles receberam inclusive do rei do mundo naquela época, que era o rei Ciro da Pérsia. O rei da Pérsia, o rei Ciro, mandou que os judeus que quisessem voltassem, deu recursos de apoio governamentais e autorização para eles reconstruírem o templo e oferecerem a Deus sacrifícios agradáveis a Deus, inclusive em favor da própria Pérsia, do reino e do rei Ciro. Eles voltaram, mas tiveram dificuldades em se instalar, se espalharam, preferiram cuidar em primeiro lugar do seu emprego, da sua casa, da sua família, da sua comida, do seu interesse, do seu gado, dos seus negócios, e a obra de Deus ficou para depois. Isso é muito comum hoje em dia. Pessoas que botam o trabalho em primeiro lugar, sua casa em primeiro lugar, sua família em primeiro lugar, tudo que é extra botam em primeiro lugar. As coisas de Deus ficam em último lugar. E aí dão até desculpa. Não pode a igreja porque o município está em lockdown, então eu trabalhei muito, estou cansado, não tem ônibus, está tudo perigoso, aqui tem tiroteio, então eu não posso ir à igreja. Bem, os argumentos são muitos, o fato é um só. Em grande parte dos casos na vida das pessoas, a obra de Deus fica sempre para depois. Mas mesmo depois, quando é feita e Deus ainda abençoa, as pessoas deveriam pensar e refletir. Isso aconteceu lá em Judá. E o livro de Esdras, que narra essa história, nos diz aqui no capítulo 3 o seguinte: quando os edificadores, por fim, depois de vários anos, lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Bom, logo a seguir, no capítulo 4 de Esdras, nós lemos: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco. Bom, vou parar a leitura por aí. A resposta foi dura: vocês não têm nada a ver com a gente aqui. A obra é de Deus e só quem é de Deus vai fazer essa obra.
Aqui nós temos muitos princípios bíblicos embutidos que precisam ser entendidos. Quantas igrejas misturam num culto todo tipo de gente? Uma pessoa que não conhece a Deus, que culto ela pode dar a Deus? Reunião de culto não é a mesma coisa que evangelização. A evangelização é para todos, mas o culto é quem tem culto para dar para Deus. A reunião mais importante da igreja deveria ser o culto ao Senhor, por parte daqueles que são do Senhor, que estão compromissados. Uma célula é uma reunião de edificação, não deixa de ser um culto, é de crescimento espiritual e precisa de autoridade espiritual de um líder, compromisso de todos os participantes. Não é para ter gente nova na célula, sempre os mesmos, para ter edificação e crescimento espiritual. Mas esses todos da célula têm que amar os de fora, evangelizar os parentes também e falar do evangelho para outros, visando agregar outros ao grupo dos que têm compromisso. Não adianta fazer uma célula com quem não tem compromisso. Uma pessoa esporádica não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. É uma pessoa diferente num ambiente que não vai somar nada, só vai desviar a atenção e estragar a coisa. Imagine, uma célula tem 6 ou 8 pessoas que se conhecem, têm compromisso, que se reúnem para orar uns pelos outros, abrir o coração, confessar pecados e tem uma certa intimidade desenvolvida. Aí um determinado deles ali traz um outro visitante que não tem compromisso com Deus só para assistir à reunião. Acabou. Quem é que vai abrir o coração, confessar seus pecados perante um estranho que nem sabe quem é? Acabou a reunião de célula, acabou. Aí passa a ser uma outra reunião para pregar para aquele visitante. Não é para ser assim. E o culto é para aqueles que têm o que dar ao Senhor. Tem culto para dar a Deus. O culto é muito importante, é para os que têm compromisso com Deus, é para ser uma reunião espiritual, de santificação, de adoração, louvores verdadeiros a Deus, liberdade no espírito para Deus atuar. Isso é culto. Mas se você mistura no culto um monte de gente que não tem compromisso, são assistidores esporádicos, eles não vão somar nada, só vão diluir o ambiente. Esse princípio foi entendido pelos edificadores que estavam sob a liderança do Zorobabel, que era o líder civil, e o sacerdote era o Josué, filho de Josadaque. Então, eles foram muito claros. Olha, vocês querem nos ajudar? Seria até boa a ajuda, mas não é para vocês estarem conosco. Nós edificaremos sozinhos. Recebemos ordem do rei diante de Deus. O nosso compromisso é com ele. Não precisamos de ajuda do mundo. Eu quero dizer algumas coisas a respeito desse princípio. Dinheiro de jogo, de prostituição, não deveria ser aceito como oferta na igreja. Mas existem certas igrejas que estão atrás do dinheiro, que aceitam dinheiro de qualquer lugar, de qualquer jeito. Um dinheiro sujo, eles dizem que o dinheiro não tem carimbo e aceitam qualquer dinheiro de oferta. Não, não, não. A oferta é algo muito santo. Dízimos e ofertas, isso deve ser restrito àqueles que têm compromisso com Deus. Eu costumo dizer para algumas pessoas: minha irmã, eu quero é você servindo ao Senhor, não é seu dinheiro, nem a oferta, não. Não é a oferta que vai nos agradar, é a sua vida em compromisso com o Senhor. Nós não estamos atrás de dinheiro, irmã, nós estamos atrás da sua vida para se acertar com o Senhor. E existe muito disso, mistura no meio do povo de Deus hoje. Todos que aceitam mistura sabem dos resultados que não vão ser bons. Isso é um princípio. Pessoas à nossa volta podem achar a obra de Deus legal, bonita, a reunião da igreja gostosa, interessante, curiosa, vizinho. Ele vem para assistir porque acha bacana, é curiosa a atitude dos crentes. Eles vêm sem temor a Deus, sem compromisso, sem serem evangelizados, eles vêm para assistir. E aí vão diluir o culto fica diluído, aguado. Ele não vai poder ser concentrado, algo assim agradável a Deus santo, espiritual. Bem,
de nossa parte, nós vamos ver irmãos que estão encaixados nesta situação de demora. Eles deixam a obra de Deus para a última coisa que eles têm que fazer. Primeiro é trabalho, depois passeio, família, comida, conforto, depois de barriga cheia, se convier, se o horário do culto da igreja for conveniente, então eles vão lá assistir. Crentes que vão só assistir reunião, isso é um problema. Isso é um problema, porque desperta a ira de Deus. Mas a pergunta é, fazer o quê? Se a situação está toda desse jeito, o que a gente vai fazer? Bem, meu irmão, ainda que seja uma meia dúzia de compromissados, esqueça os outros, dê seu coração a Deus em culto, louvores, adoração verdadeira, ame o Senhor. Então procure entender isto. Infelizmente, nós vamos sempre ter joio no meio do trigo. Nós vamos ter curiosos assistindo nossas reuniões. Nós vamos ter irmãos sem compromisso, querendo levar uma vida cristã sem compromisso. Ainda assim, não se deixe influenciar por esses tais. Não se misture com ele. Mas você consagre sua vida ao Senhor. Dê em cultos o seu melhor para o Senhor. Não chegue atrasado, dê de todo o coração suas ofertas, seu amor, mas saiba que culto não é só oferta não, é o seu coração sincero, gratidão, adoração, votos, propósitos, compromissos. Dê o seu relatório na forma de ações de graças, o que você fez para o Senhor durante a semana, consagre a Ele na reunião semanal e consagre a Deus também seus votos e propósitos e planos do que você pretende fazer na próxima semana. Consagre tudo a Deus, na presença de Deus, com todo o amor do seu coração. Sabe o resultado disso tudo? Deus como que vai deixar essas outras pessoas sem compromisso assistirem, mas não vai deixar de abençoar você e os que estão dando culto sincero a Deus. Então dê culto a Deus, solte a voz, não importa se os outros vão ficar rindo ou achando graça ou zombando ou vão ficar de boca fechada. Tem muita gente que é assim, né? O diabo passa um fechiclé na boca da pessoa e entra no culto mudo e sai calado no final. Mas não importa, dê o seu culto a Deus, solte a voz, abre o coração, se derrame, chore, ore, pule, se prostre no chão, mas derrame o seu coração, solte a voz para o Senhor com alegria, exalte ao Senhor. Deus vai se alegrar com você. Então, a informação que eu quero trazer, esse princípio bíblico é: apesar de tudo à sua volta, de todas as falhas, erros e brincadeiras na vida espiritual, apesar de tudo, você tente esquecer isso e dê o seu melhor para Deus, porque Deus vai receber. Dê o seu culto com todo amor, com toda sinceridade, porque Deus vai receber. Não fique olhando para A ou para B, porque você vai se desanimar. Mas olhe para Deus, feche os olhos e se derrame diante de Deus. Dê o seu melhor para Deus de todo o seu coração, porque Ele vai aceitar, Ele vai receber e abençoar você. São lições que a gente tira da história, vamos aprender para praticar também.